Agora nós vamos falar do relatório de impacto sobre a proteção de dados. Esse é um relatório, tá? A LGPD estabelece como dever do controlador em determinadas situações a realização de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Por exemplo, só para a sua atividade, ele não precisa, tá? Mas para o órgão todo, para a sua prefeitura como um todo, vai precisar ter um relatório de impacto. Por quê? Porque você tem vários dados que são protegidos, tá? A sua definição encontra-se no artigo 5º da LGPD, que estipula tratar-se de documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas de salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Por exemplo, você lembra que nós falamos da questão de que a educação tem dados de criança e adolescente? A saúde tem dados de munícipes que tratam da saúde deles. Inclusive, existem doenças que podem gerar risco de discriminação, tá? Assistência social tem dados de pessoas em situação de risco, tá? Que podem ser menores e podem ser maiores, pessoas que foram agredidas, pessoas com relatório de violência, tá? E o RH traz informações sobre pessoas, servidores municipais e seus dependentes. Inclusive, ali traz situações, por exemplo, de infrações disciplinares, traz informações sobre descontos que são realizados no pagamento, traz uma série de informações que são protegidas. Então é muito importante eu ter esse relatório de impacto, descrevendo os processos. Por que descrever os processos? Para que eu tenha controle sobre quem acessa, quem não deve acessar essas informações, quais são os riscos inerentes de cada tipo de informação, tá? Então isso é muito importante. Por isso que é importante montar esse relatório de impacto, tá? Bem, as características do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Possui natureza antecipatória, ou seja, é diferente de uma auditoria de privacidade. Porque se você for fazer uma auditoria, geralmente você faz depois que alguma coisa aconteceu. Tá? Você não faz antes. O relatório não, ele é antes. Então ele traz as informações antes dela acontecer. Tem amplo escopo em relação às dimensões de privacidade, perspectivas externas e expectativas dos titulares e do governo. Tá? E governo. É orientado para analisar o surgimento de problemas e elaboração de soluções. Ou seja, eu me antecipo. Eu já vejo que problema que esse tratamento dessa informação pode trazer. Tá? Se ocorrer, o que eu faço? Tá? Então eu antecipo o problema e elaboro soluções para aquele problema que eu antecipei. Tá? Enfatizo o processo de avaliação, incluindo troca de informações, aprendizado organizacional e adaptação de design. Ou seja, eu verifico o que outras pessoas estão fazendo. Por exemplo, o que outras prefeituras estão fazendo com relação à segurança de dados? Quais são os tratamentos que eles normalmente fazem? E faço uma adaptação para a minha realidade. Tá?
Por quê? Existe uma questão, a gente não precisa inventar a roda, ela já está inventada. Tá? Mas eu posso deixar minha roda mais bonita que a roda do outro, não posso? Pô, toda roda é preta? Não, a minha vai ser vermelha. Tá? Por quê? Porque eu gosto mais do vermelho. Então eu crio uma regra nova. Agora, eu não vou, o formato é aquele, é redondo. Agora, a sua é preta, a minha é vermelha. Pronto, acabou. Ela é diferente. E o vermelho atende mais às minhas necessidades. Tá? Exige engajamento e envolvimento intelectual dos agentes políticos. Ou seja, a gente vai ter que colocar todo mundo. Todo mundo tem que participar. Prefeitos, secretários municipais, servidores, chefes, encarregados, todo mundo. Oi, pode falar. Tá. Sim. Sim, é exatamente isso. Isso, exatamente. 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 Então isso é importante, essa troca de informações. Até porque na hora que você troca a informação com alguém, você pode descobrir falha no seu processo, sabia? Porque, por exemplo, você trabalha com isso, tá? Então você já está acostumada com o seu processo. E muitas vezes você não consegue verificar falhas nele, tá? Porque para você ele é perfeito, tá? Agora, uma pessoa de fora pode te fazer uma pergunta e você verificar, nossa, é mesmo, eu podia melhorar nisso, né? Então, realmente, a gente tem essa questão. E essa troca de informações, ela é importante. Ela é importante. Tá? Porque você começa a verificar o que você pode melhorar aquele processo e pode, inclusive, até achar falhas no seu próprio processo, baseado no que você viu no outro local. Tá? Então, a gente tem que trocar informações, é algo importante. E o envolvimento de todo mundo. Porque mesmo que não seja uma pessoa de outro município, de outra prefeitura, mas seja, por exemplo, uma pessoa que não trabalha com aquele processo, ele às vezes vê falha. Porque ele visualiza o trabalho de outra maneira. Ele visualiza diferente de você, que está inserida no contexto do trabalho. Tá? Tanto é que uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, quando você visita algum lugar, ou quando você é servidor novo, por exemplo, você vai começar a trabalhar amanhã aí, né? Então você vai visitar o local, você consegue visualizar algumas coisas que, vixe, nossa, mas esse escritório aqui não tá bom. Será que se a gente mudasse as mesas de lugar não ficaria melhor? Né? Só que para quem está lá dentro, tá tudo ok, porque ele já faz aquilo há muito tempo, já está acostumado com aquilo. Então, para ele, aquilo é o ideal. Então, a gente precisa mesmo de uma reciclagem, e essa reciclagem se dá com pessoas novas. Por isso que a troca de informações e o envolvimento das pessoas é muito importante. E a gente ter
a humildade, né, de reconhecer que aquela pessoa está querendo ajudar e não atrapalhar, né? Porque muitas vezes a gente acha, lá vem ele, né, com os papos furados dele, e quer que eu mudo tudo, e quer que eu faça as coisas diferentes, né? Só que às vezes a pessoa só quer ajudar. E a gente às vezes não reconhece isso, que essa ajuda é importante. Bem, os princípios do relatório de impacto de proteção de dados, tá? Identificação da necessidade do relatório, esse é o primeiro passo, foi aquilo que eu disse. De repente, naquele processo, eu não preciso fazer o relatório, porque ele não traz impactos relevantes, tá? A descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, que seria aqueles que eu falei, por exemplo, educação, saúde, assistência social, RH, e aí precisa ver se tem outros setores também que podem ter essas informações. Elencar quais tipos de tratamentos serão feitos, quais são os tratamentos de dados que eu tenho nessas áreas. Adaptar o projeto comparando se existe compatibilidade entre a finalidade e os tratamentos. Que isso nós já falamos, por exemplo, eu tenho que ter uma finalidade daquele dado que eu pedi, daquele dado pessoal, e o tratamento que eu estou fazendo com ele. O que eu vou fazer com eles, tá? Com ele. Estudar e elencar a necessidade de tratamento desses dados. Tá? A descrição dos riscos de privacidade, identificação, avaliação e mitigação. O risco de privacidade é o acesso inadequado, essas questões, tá? Então eu tenho que identificar, eu tenho que descrever identificando, avaliando e mitigando. Mitigação é não deixar acontecer. Tá? É não deixar acontecer. Por exemplo, eu não quero que tal coisa aconteça. Tá? Então eu vou mitigar aquilo, eu vou segurar aquele acontecimento. Então, por exemplo, agora, se eu não identificar e avaliar, eu não vou conseguir mitigar, eu não vou conseguir deixar aquilo não acontecer, porque eu não sei. Por isso que é importante a gente descrever riscos. Tá? Elencar medidas técnicas que serão adotadas a fim de assegurar a proteção dos dados pessoais. Por exemplo, uma medida técnica. Todos os meus sistemas serão informatizados. Eu não vou ter mais dados em papel. Tá? Isso é uma medida técnica. Tá? Todo mundo, para acessar meus sistemas, terão que ter senha. Tá? E essa senha vai trazer a categorização de cada usuário. Tá? Ou seja, aquele usuário que pode usar tudo, aquele que pode usar só parte, aquele que pode só acessar e aqueles que nem podem acessar. Tá? Prevenir eventuais danos em função do procedimento feito para com os dados. Ou seja, se eu descrevi os riscos, eu consigo prevenir danos. Porque eu sei os riscos, então eu consigo prevenir danos. Esse relatório deve ser feito antes de iniciar as tratativas para com os dados. Ou seja, eu vou ter esse relatório, deveria ser a primeira coisa que a gente faz, quando a gente tem dados sensíveis, tá? Bem, e etapas de elaboração do relatório de impacto de proteção de dados. Identificar quem são os agentes de tratamento e nomear o encarregado de proteção de dados. O agente de tratamento, por exemplo, é a pessoa que usa o sistema. Por exemplo, no sistema aí de transporte escolar,
é você que usa. Então, é você que é a agente de tratamento, tá? Descrever os tipos de tratamentos de dados pessoais que serão realizados. Ou seja, o que você faz? Você coleta os dados e o que mais que você faz com os dados, tá? Por isso que a gente tem que ouvir quem atua nas áreas. Porque, por exemplo, eu não sei como é feito, tá? Eu sei que existe o processo, mas eu não sei como que é o processo. Então, o que eu faço? Eu tenho que perguntar para você, tá? Reconhecer quais as partes interessadas que serão consultadas para a elaboração desse relatório. Detalhar a imprescindibilidade do relatório e qual proporção ele terá, tá? O que eu vou, quais os processos que eu vou descrever, quais as áreas que vão fazer parte desse relatório, porque tem setor que eu não preciso, porque não tem nenhum dado sensível. Aí eu não preciso colocar no relatório. Determinar e qualificar todos os possíveis riscos para os tratamentos de dados. Especificar diferentes medidas que serão utilizadas para agir sobre os riscos. Tá? O que eu vou fazer em cada risco? Porque às vezes não é uma única medida, às vezes são várias medidas que eu vou tomar em cada fase do tratamento. Validar o relatório com a aprovação do encarregado de proteção de dados e manter uma revisão constante sobre o documento. Ou seja, sempre que alterar alguma coisa, eu tenho que mudar o documento. Eu tenho que alterar também o relatório, tá? Esse relatório deve possuir uma análise do controlador sobre as ações tomadas a fim de mitigar riscos, comprovando através desse diagnóstico que sua atuação está de acordo com a lei. Tá? Esse é um documento muito importante, não para todos os processos, mas para aqueles processos que lidam com dados sensíveis, tá? Para a proteção desses dados, certo? Alguma dúvida? Não? Tudo ok? Então tá bom.